Pastor Tiago, Estaba explicando para el pastor Tiago o quanto foi desafiador me organizar para vir para cá. cuánto fue desafiador organizarme para venir para acá. Mas Deus abriu essa porta e eu creio que o Espírito tem algo para compartilhar conosco nesses dias. Pero Dios abrió esa puerta y creo que Dios tiene algo para compartir con nosotros en este día. Hoje eu quero ministrar algo no seu coração Hoy quiero ministrar algo a su corazón que vai revolucionar que va a revolucionar a maneira como você vê a igreja. la manera como usted ve la iglesia. Você precisa de ver a igreja. Usted precisa ver la iglesia. O mundo não vê a igreja. El mundo no ve la Se iglesia. você conversar com seus Si amigos usted conversar con sus amigos que não teve uma experiência com Deus que no ainda, tuvo una experiencia con Dios ahí você vai todavía, perceber usted percibirá que esses seus amigos que esos amigos suyos não veem a igreja. no ven la iglesia. E nós precisamos de ver a igreja na perspectiva do Novo Testamento. Y precisamos ver la iglesia en la perspectiva del Nuevo Testamento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, La Biblia dice en Mateo 6, 33, 33, um versículo que é extraordinário. un versículo extraordinario. Tem como projetar? Tem? Mateus 6, 33, a palavra de Deus diz assim: buscai, pois, Buscar pues em primeiro lugar, en primer lugar seu reino su reino e a sua y justiça, su justicia. e todas essas coisas Todas las demás cosas vos serão acrescentadas. serán acrescentadas. Quanto tempo que eu tenho? 1 hora. O pastor Tiago Hay un Canguçu... reloj ahí, Obrigado. Tá lá, né? Tá. É regressivo? do lado. Ok. Pastor Tiago Canguçu, Pastor Tiago Canguçu. nós fazemos parte de uma turma Nos hacemos parte de una turma de, de seminário seminaristas que começaram 32 seminaristas. que comenzaron 39 seminaristas. 39 39. seminaristas. Desses 39 seminaristas, apenas 11 se formaram. De esos 39 seminaristas, 11 se formaron. E esses 11 seminaristas Y esos 11 são seminaristas grandes pastores son grandes pastores, espalhados desparramados no mundo inteiro. en el mundo entero. Pastor Tiago Canguçu, El pastor Tiago Canguçu na en Argentina. Argentina, Pastor Wilton, pastor Wilton nos Estados Unidos. en Estados Unidos, O pastor Abel, em Campo Grande, no pastor Brasil. Abel en Campo Grande, en Brasil, Pastor Marcos da Cruz, junto comigo pastor lá em Marcos da Goiânia. Cruz en Goiânia. Enfim, vários desses irmãos Vários. se tornaram grandes pastores. Esos hermanos se tornaron grandes pastores. São pessoas que decidiram, Son personas que há decidieron, muitos anos atrás, há muchos años atrás, ir em busca do reino de Deus. ir en busca del reino de Dios. E a palavra de Deus diz em Mateus Y la 6:33, palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscai, pois, más bien busquen em primeiro lugar, primeramente o seu reino el reino e a sua y justiça, su justicia, e todas essas coisas y todas las demás y todas estas cosas serão acrescentadas. les serán añadidas. Olha que coisa interessante. Jesus Mira ele que estava coisa acabando interessante. de ter Jesús estaba terminando de tener uma pregação una predicación sobre o seu suprimento, sobre su sufrimiento, da sua vida diária, de su vida diaria, daquilo que você necessita de lo que usted necesita para você sobreviver. para sobreviver. O Senhor Jesus ele fala El Señor Jesús dice sobre comer, sobre comer, sobre vestir, sobre vestir, sobre beber. sobre beber. E Jesus ele fala que até os lírios do campo Y Jesús dice que hasta los lirios del campo são cuidados pelo Senhor. son cuidados por el Os Señor. pássaros Los pájaros são cuidados pelo son Senhor. cuidados por el Señor. E o Senhor diz Y el Señor dice que nem Salomão que ni Salomón se vestiu se vistió ou comeu o comió como eles. como ellos. E depois ele lança mão desse versículo. Y después él dice este versículo, Buscai, pois, buscar pues em primeiro lugar, primeramente o seu reino el reino de Dios e a sua justiça. y su justicia. E todas, Y todas, não são algumas, no solo algunas, são todas, todas todas as coisas las cosas vos serão les acrescentadas. serán Eu não sei como que se fala amém em espanhol, No sé cómo usted dice amén en español. mas eu gosto que você se interaja amém. comigo. Quiero que usted Aleluia. interaja conmigo. Glória a Deus. Eu fico preocupado Yo me quedo preocupado quando você fica muito calado, cuando usted se queda muy callado. se o meu tradutor está fazendo o trabalho dele direito. Que yo estoy haciendo el trabajo bien. Hoje eu não vou falar sobre livre-arbítrio. Hoy no quiero hablar sobre el libre albedrío. Arbítrio.
Hoje eu vou falar sobre você buscar o reino de Deus Hoy quiero que usted busque el reino de Dios e a sua justiça. y su justicia. Nós precisamos de buscar essas duas Nosotros coisas precisamos buscar esas dos cosas para nós termos para tenernos suprimento espiritual suprimiento espiritual na nossa liderança. en nuestra lideranza. Nada vai faltar na sua vida. Nada va a faltar en su Nada vida. vai faltar no seu casamento. Nada va a faltar en su Todas casamiento. as áreas da sua vida Todas las áreas de su vida serão supridas pelo Espírito Santo. por el Espíritu Se você Santo. buscar o reino de Si Deus. usted buscar el reino de Dios. Mas o Senhor Jesus, Pero el Señor Jesús, Ele nos dá uma instrução. Él nos da una instrucción. Nós precisamos buscar o seu reino Primero precisamos buscar su reino e a sua justiça. y su justicia. Não é a sua justiça, No es su justicia, é a justiça de Cristo. es la justicia de Cristo. Todos os dias, Todos los días, pela manhã, por la mañana, você tem que apropriar usted tiene que apropiarse do sangue de de Jesus, la sangre de Jesús, da obra do Calvário. de la obra de Quando você Calvario. faz isso, Cuando usted hace eso, quando você proclama cuando usted proclama pela manhã por la que mañana você foi que perdoado, usted fue perdonado, justificado, justificado, que todos os seus pecados todos sus pecados foram cravados foram clavados na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. você está apropriando usted está se apropiando da justiça de Cristo. de la justicia de E Cristo. é isso que esse versículo diz. Y es eso lo que el versículo dice. Nós precisamos buscar o seu reino Precisamos buscar su reino e a sua y justiça. su justicia. Muitas pessoas Muchas personas estão buscando o reino de Deus, están buscando el reino de mas Dios, esquecem de buscar a justiça. pero se olvidan de buscar la E justicia. quando eles não buscam a sua Y justiça, cuando no buscan la justicia, a vida cristã la vida cristiana se torna pesada, se hace pesada, cansativa. cansativa. Todas as vezes que eu encontro um líder Todas las veces que encuentro un líder desencorajado, desanimado, eu percebo yo percibo que está faltando que está faltando buscar a justiça. buscar la justicia. Quando você está cheio da justiça, Cuando usted está lleno de la você justicia, tem fé para orar. usted tiene fe para orar. Você tem fé para clamar ao Você Senhor tem pelas fé- vidas, Usted tiene fe para clamar al Señor por las vidas, por prosperidade, por prosperidad, por cura, por curas, por abundância, por por abundancia, milagres. por milagros. Porque você sabe Porque usted que sabe não é a sua justiça, que no es su justicia, mas é a justiça de Cristo. es la justicia de E Cristo. quando você apropria dessa justiça, Cuando se apropia de esa justicia, você está cumprindo usted está cumpliendo todos os requisitos todos los que o requisitos Senhor Jesus disse. que el Señor Jesús dice. Você tem que buscar o reino Usted tiene que buscar el reino e a sua y justiça. su justicia. Aí você pergunta para mim, Y ahí usted me pregunta, pastor, pastor, o que é o reino de Deus? ¿qué es el reino de Dios? Nós precisamos de ir para Mateus capítulo 16. Precisamos ir a Mateos, versículo 16. No Brasil, En Brasil tem se levantado se ha levantado muitos coaches muchos coaches messiânicos mesiánicos que não têm vínculo nenhum com a igreja local que no tienen vínculos con la iglesia local para falar sobre o reino. para hablar sobre el reino. E eles falam do reino Y ellos hablan del reino com muita autoridade. con mucha autoridad. E eles falam que nós temos que ser agentes do reino. Y ellos dicen que tenemos que ser agentes del reino. Temos que viver o reino. Tenemos que vivir el reino. Nós temos que nos entregar em favor do reino. Tenemos que entregarnos en favor del Só reino. que tem um problema na mensagem Pero hay deles. un problema en el mensaje. Eles não veem a igreja. Ellos no ven la iglesia. E não tem como você acessar o reino de Deus Y no hay como accesar al reino de Dios se você não vê a igreja. si no ve la iglesia. Jesus morreu Jesús murió pela igreja. por la iglesia. E quando você vê a igreja, Y cuando usted ve la iglesia, você está vendo a obra do Calvário. usted está viendo la obra del Calvario. O Senhor Jesus, ele disse algo poderoso em Mateus capítulo 16, El Señor versículo Jesús 13. dice algo poderoso en Mateos 16, versículo 13. 13. A Bíblia diz que indo Jesus Cuando llegó a la región, para os lados de Cesareia de Filipe. para los lados de Cesarea de Filipo, Eu estive nesse lugar Jesús, yo estuve en ese lugar pelo menos 3 vezes. por lo menos 3 veces. Cesareia de Filipe. Cesarea de É Filipo um lugar extraordinário. es un lugar É extraordinario. só ruínas. Es solo ruinas. E em Solo Cesareia de ruinas. Filipe, En Cesarea de Filipo nós temos uma das fontes do Jordão. tenemos una de las fuentes del Jordán. É maravilhoso, é muito bonito. Es maravilloso, es muy lindo. Você pode estar lá Usted puede estar ahí sem ter nenhuma pregação. sin haber ninguna predicación. Já é muito bom. Ya es muy bueno. Hoje só tem ruínas. Hoy hay ruinas Mas solamente. é muito emocionante você estar num lugar onde Jesus disse uma coisa muito poderosa. Es muy bueno estar en un lugar donde Jesús dijo algo muy poderoso. E a Bíblia diz que ele perguntou aos seus discípulos: Y la Biblia dice que él preguntó a sus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? ¿quién dice el pueblo ser el hijo del hombre? E eles responderam: Y ellos respondieron, uns dizem unos dicen João Batista, Juan Bautista, outros otros Elias Elías e outros Jeremias y otros Jeremías ou algum dos profetas. o algunos de los profetas. Olha que coisa louca. Mire qué cosa loca.
Jesus pergunta quem diz o povo ser o filho do homem. Jesús pregunta, ¿quién dice el pueblo ser el Hijo del Hombre? E eles respondem, Y ellos responden, João Batista. Juan Bautista. João Batista tinha morrido Juan Bautista había muerto no capítulo 14. en el capítulo 14. Mas eles estão falando que era João Batista. Pero ellos estaban diciendo que era Juan Bautista. Depois, alguns dizem que era Elias. Algunos dicen que era Elías. Ok, havia uma profecia Ok. para Elias vir. Había una profecía para Elías venir. Mas tem gente que diz que era Jeremias. Pero había gente que decía que era Jeremías. De onde eles tiraram isso? ¿De dónde sacaron eso? O povo não tinha noção de quem era Jesus. El pueblo no tenía noción de quién era Jesús. Mas a Bíblia diz que ele continuou. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Y la Biblia dice que él continuó. ¿Y ustedes quién piensan que yo soy? Presta atenção, o mundo pode não ver a igreja, El mundo no puede ver la iglesia, mas você precisa ver. pero usted precisa ver la iglesia. Você precisa de conhecer Usted precisa reconocer o Cristo revelado. el Cristo revelado. E Jesus, ele se revela aos seus Y discípulos Jesús se revela a sus discípulos nesse versículo. en ese versículo. Ele diz, Él dice, e vós, quem dizeis que eu sou? ¿y ustedes quién dice que soy? A Bíblia fala La Biblia dice que Pedro que Pedro se levantou e disse, se levantó y dijo, tu és o Cristo, tú eres Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo, Para edificar a igreja, para edificar la para iglesia, edificar a sua célula, para edificar su célula. você precisa de ter revelação Usted precisa de tener revelación de quem é o Cristo, de quién es el Cristo, de quem é Jesus. de quién es Jesús. Você precisa de estar fundamentado, Usted precisa estar fundamentado, alicerçado alianzado nessa base. en esa base. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Então, é impossível. Interessante que Entonces es aqui, imposible, es interesante que 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 nesse aquí, texto, en este texto, nós temos uma chave espiritual. hay una llave espiritual. E eu gosto de chaves espirituais Y me gustan las llaves espirituales porque elas nos levam a um entendimento claro a respeito da vontade de Deus. porque nos llevan a un entendimiento claro de la voluntad de Dios. Eu conheço muitos líderes Yo conozco muchos líderes que não estão no centro da vontade de Deus. que no están en el centro de la voluntad de Dios. Por que eles não estão no centro da vontade de ¿Por qué Deus? que no están en el centro de la voluntad de Dios? Porque eles não viram a igreja. Porque no vieron la iglesia. Eles estão na igreja. Ellos están en la iglesia, Eles estão liderando a ellos igreja. están liderando la Mas eles iglesia, não conhecem, pero ellos no conocen por revelação, por revelación o Cristo revelado. el Cristo revelado. Eles estão liderando Ellos están liderando no automático. en el automático. Eu fico contrariado, Yo me quedo contrariado porque tem muitos líderes que hay muchos líderes que eles se tornaram personagens. que se tornaron personajes. Eles vestem um personagem no dia da célula. Visten un personaje en el día de la Há célula. muitos pastores Hay muchos pastores que eles se vestem que se visten de um personagem de un personaje no dia do culto. en el día del culto. Eles não se entregam àquele momento. No se entregan a aquel momento. Eles só servem a Deus naquele dia. Solo sirven a Dios aquel día. Por que isso acontece? ¿Por qué eso pasa? Porque eles não viram a igreja. Porque no vieron la iglesia. Quando você vê a igreja, Cuando usted ve la iglesia, a sua vida, su vida ela se torna se torna amalgamada, amalgamada juntas juntas com a igreja. con la iglesia. E o Senhor Jesus, ele nos mostra isso daqui. El Señor Jesús nos muestra esto aquí, No versículo 17, en el versículo 17. o Senhor Jesus, El Señor Jesús, ele elogia él elogia Pedro. a Pedro. A palavra de Elogia. Deus diz La palabra de Dios dice, que então lhes afirmou: entonces le afirmó, Bem-aventurado és, bienaventurado eres, Simão Barjonas. Simón, hijo de Jonás. Verso 17, isso. Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, Porque no te lo reveló ningún mortal, mas o meu Pai sino mi Padre que estás nos céus. que está en los cielos. Também eu te digo También yo te digo que tu és Pedro, que tú eres Pedro, e sobre esta pedra y sobre esta piedra edificarei a minha igreja. edificaré mi O iglesia. Senhor está interessado El Señor está interesado em edificar a igreja. en edificar la iglesia. Esse deve ser o seu interesse também. Eso debe ser su interés Eu también. me alegro muito Y me alegro mucho quando eu vejo a igreja se expandindo. cuando veo la iglesia expandiéndose. Agora nós estamos indo para Mendonça. Ahora estamos yendo para Mendoza. Eu quero pregar em Mendonça. Yo quiero predicar en Mendoza. Aleluia. A igreja está avançando. La iglesia está avanzando. Agora, isso acontece Entonces eso pasa quando nós entendemos cuando nosotros o entendemos significado da igreja. el significado de la Por iglesia. que nós estamos aqui? ¿Por qué que nosotros estamos aquí? Nós estamos aqui para edificar a igreja. Porque estamos aquí para edificar E la quando uma iglesia. igreja se levanta Cuando una iglesia se levanta com esse entendimento, con ese entendimiento, as portas do las inferno puertas del infierno não prevalecerão no prevalecerán contra a igreja contra do la Senhor. iglesia del Alguém Señor. está aqui? ¿Alguien está Alguém aquí? pode me ajudar nessa ¿Alguien puede noite? ayudarme en esta noche? É o que a palavra de Deus diz. Es lo que la palabra de Dios dice. E o Senhor Jesus, ele fala. Y el Señor Jesús dice, Olha que coisa interessante. mire qué cosa interesante. Também eu te digo Yo también te digo que tu és Pedro. que tú eres
Pedro. E sobre esta pedra, Y sobre esta que piedra, pedra que o Senhor Jesus está dizendo? ¿qué piedra que el Señor Jesús está diciendo? Ele mesmo. Él mismo. Ele é a pedra. Él es la A piedra. pedra não é Pedro. La piedra no es A Pedro. pedra é o Senhor La Jesus. piedra es el Señor Jesús. A igreja ela não está aliançada sobre homens. La iglesia no está alianzada sobre hombres. A edificação da igreja não está sobre o pastor Tiago Canguçu. La edificación de la iglesia no está sobre el pastor Tiago Canguçu. A edificação da igreja está sobre Cristo. La edificación de la iglesia está sobre Cristo. E é por isso que tudo que diz respeito à igreja, Y es por eso que todo lo que se dice sobre la iglesia, nós temos que falar com Cristo. tenemos que hablarlo con Cristo. Se você é uma pedra edificada nessa obra, Si usted es una piedra edificada en esta obra, você tem um dono. usted tiene un dueño. E é Cristo. Y es Cristo. Somente Cristo pode te tirar daqui. Solamente Cristo te puede sacar de Agora, o aquí. que é interessante? Entonces, mire lo interesante. Quando algo é edificado, Cuando algo es edificado, não tem como você remover. no hay cómo remover. Não tem como você remover esse piso No hay cómo remover ese piso sem ter algum tipo de dano. si no haber un daño. Algo vai estragar. Algo se va a romper. Algo vai ficar danificado. Algo va a quedar danificado. Porque esse piso Porque este piso está assentado. está sentado. Tem muita gente Hay mucha gente que de maneira imatura, que de manera sin madurez, que de maneira carnal, carnal, decidem sair decide salir da edificação. de la edificación. E essas pessoas nem percebem Y esas personas no perciben que eles estão fazendo um dano que ellos están haciendo un daño à obra. a la obra. Só que essa obra Solo que esa obra não é de homens. no es de hombres. Essa obra é de Deus. Esa obra es de Dios. E Deus é o dono da obra. Y Dios es el dueño de la E ele obra. vai requerer contas com essa pessoa que Y Él causou va dano a a essa querer las obra. cuentas sobre esa persona, Deus sobre el ele daño. tem ciúmes Dios es celoso com a sua igreja. con su iglesia. Se você faz parte da igreja, Si usted hace parte de la iglesia, Deus ele tem ciúmes de Dios você. es celoso por usted. Sabe algo que aconteceu comigo há um tempo atrás? ¿Sabe algo que pasó conmigo un tiempo atrás? Certa vez eu estava conversando com um irmão Una vez estaba conversando con un hermano e eu tive uma atitude inapropriada com ele. y yo tuve una actitud inapropiada con él. Eu exortei ele de uma maneira áspera. Yo exhorté a él de una manera áspera. Não é o meu normal. No es lo normal mío. Mas naquele dia eu errei com ele. Pero aquel día erré con él. Eu não transmiti graça na vida dele. Yo no transmití gracia en la vida de él. Só que teve um problema. Solo que hubo un problema. Aquele irmão Aquel hermano agiu com muita humildade. Actuó con mucha humildad. Ele teve uma atitude que me constrangeu. Él tuvo una actitud que me constrangió. Consternó. Decidem aí. Wow. Que E sí. o que foi interessante, eu perguntei para Lo ele, que fue interesante é que depois que ele teve aquela atitude, eu fiquei muito mal como pastor. es que después que tuve esa actitud, yo me quedé mal como pastor. Eu não me senti que eu merecia ser pastor daquele irmão. Yo no me sentía merecedor de ser pastor de ese hermano. Depois eu fui orar ao Senhor Después fui a orar al Señor e o Senhor me exortou. y el Señor me exhortó. Eu já estava me sentindo mal, Yo ya estaba me sintiendo mal. mas depois que o Senhor me exortou, Después que el Señor me exhortó, eu percebi a seriedade yo percibí la seriedad que é cuidar que es cuidar dos rebanhos de Deus. del rebaño de Dios. E naquele momento, En aquel momento, eu liguei para ele. yo llamé a él, Eu não consegui dormir no conseguí dormir sem pedir perdão para ele. sin pedir perdón para Eu él. precisava ouvir ele dizendo: Yo precisaba escuchar a él diciendo, Pastor, você está perdoado. pastor, usted está perdonado. Isso acontece Y eso pasa quando você entende cuando usted entiende que a obra tem um dono. que la obra tiene un O dueño. homem não é o dono da obra. El hombre no es el dueño de la obra. Deus é o dono da obra. Dios es el dueño de la Se obra. alguma coisa acontecer nessa igreja Si alguna cosa pasara en esta iglesia que você não gostou, que a usted no le gustó, que você se sentiu injustiçado, que usted se sintió juzgado, se você chegar até o pastor Tiago Canguçu si usted llega al pastor Tiago Canguçu e ele não resolver a situação, y él no resolver la situación, você pode chegar diante de Deus, usted puede llegar delante de Dios, porque Deus tem acesso ao pastor Tiago porque Dios tiene Canguçu. acceso al pastor Tiago E eu Canguçu. te digo, Y yo te digo, Deus toma partido. Dios toma partido. E se Deus tomar partido pelo seu lado, Y si Dios tomara ese partido, eu não queria estar na pele do pastor Tiago yo no quería Canguçu, estar en la piel del pastor Tiago, porque vai acontecer como aconteceu comigo. porque va a pasar como pasó conmigo. Eu não consegui dormir Yo no conseguí dormir sem pedir perdão para aquele sin irmão. pedir perdón para aquel hermano. Você faz parte de uma igreja Usted hace parte de una iglesia que tem um Deus, que tiene un Dios, que tem um dono, que tiene un e dueño, esse dono y ese dueño é zeloso com essa obra. es celoso con esa obra. O Senhor Jesus ele diz algo poderoso. Ele fala assim: olha, dar-te-ei El Señor dice algo poderoso. Él dice, te daré
as chaves do reino dos céus. las llaves del reino de los cielos, E o que ligares na terra y todo lo que ates en la tierra será ligado nos céus. quedará atado en el cielo. E o que desligares Y lo que desates en la tierra será desligado nos céus. será desatado en los cielos. Então, advertiu os discípulos Entonces advirtió a los discípulos, que ordenó ninguém dissessem que no dijeran a nadie ser ele o Cristo. que él era el Cristo. Olha que coisa fantástica. Mire qué cosa O fantástica. Senhor está dando a chave El Señor está dando la llave do reino. del reino. Deus está dando a chave do reino para os coaches. Dios está dando la llave del reino para los Eu não coaches. tenho nada contra os coaches. Yo no tengo nada contra los coaches. Eu os amo. Yo los amo. O grande problema El grande problema, é quando eles querem cuando ellos quieren se levantar levantarse contra a igreja. contra la iglesia. Nós não podemos permitir No podemos permitir que pessoas que personas que não viram a igreja que no vieron la se iglesia levantem se levanten para falar do reino. para hablar del reino. Porque Deus deu as chaves do reino Porque Dios dio las llaves del reino para a igreja. para la Está iglesia. escrito aqui. Está escrito Você aquí. acabou de ler comigo. Usted acabó de leer conmigo. Dar-te-ei as chaves do reino Te dos daré las céus. llaves del reino de los Há cielos. uma autoridade sobre a igreja. Hay una autoridad sobre Quando la você iglesia. ora como igreja, Cuando usted ora como la, você con la está iglesia, ligando no reino dos céus. usted está ligando en el reino de los cielos. Existem necessidades na sua vida Existen necesidades en su vida que precisam de ser que alcançadas. precisan ser Eu alcanzadas. quero te Yo desafiar te quiero desafiar a ligar a atar no reino de Deus. en el reino de Dios. Porque o Senhor nos deu as chaves. Porque el Señor nos dio la llave. Agora, o que é triste? Pero ¿qué es lo triste? Que muitas pessoas Que muchas personas não usam no usan essa chave esa poderosa. llave. A chave está nas suas mãos. La llave está en sus manos. Nós precisamos de aprender a ligar no reino dos céus. Precisamos atar en el reino de los cielos. Deus, ele se preocupa com cada uma das suas necessidades. Dios se preocupa por cada una de sus necesidades. Mas é muito importante que você as ligue. Pero es importante que usted las ate. É por isso que o Senhor, ele te deu a arte da oração. Es por eso que el Señor te dio la arte de la oración. Para você ligar Para usted atar até o reino dos céus. hasta el reino de los cielos. A Bíblia diz, La Biblia dice que o Senhor, ele te deu as chaves. que el Señor te dio la llave. Agora presta atenção. Ahora presta Chave, atención. chave Llaves nos fala de autoridade. nos habla de autoridad. Você tem uma autoridade. Usted tiene autoridad. Agora, olha que coisa impressionante. Mire qué cosa impresionante. Desculpa, eu tô acostumando. Olha que coisa fantástica. Mire qué cosa fantástica. Deus, ele te deu uma chave. Él te dio una llave. Você pode ligar hoje. Usted puede atar hoy. Você pode pedir hoje. Usted puede pedir hoy. Eu peço a Deus por tudo. Yo pido a Dios por todo. Qualquer necessidade que eu tenha, Cualquier necesidad que yo tenga, eu peço para Deus. yo pido a Dios. Eu clamo ao Senhor. Yo clamo al Señor. Eu peço para o Espírito Santo. Yo pido al Espíritu Santo. Coisas que você nem imagina. Cosas que usted ni imagina. Eu estava um dia Estaba un día numa comunhão de confraternização. en una comunión de confraternización. E uma pessoa estava Y una persona estaba fazendo um sorteio, haciendo un sorteo, como se fosse um bingo. como si fuera un bingo. E tinha uma garrafa Y había una botella de café. de café. E eu desejei aquela garrafa. Y yo quería esa botella. Ela combinava comigo. Combinaba conmigo. Ela já vinha com as xícaras. Ya venía con las tacitas. E eu estava com meu filho. Yo estaba con mi hijo. A minha esposa estava no encontro. Mi esposa estaba en el encuentro. E eu estava com o meu filho nessa comunhão. Y yo estaba con mi hijo en esa comunión. E eu olhei para ele e falei assim, filho, Y yo le dije, hijo, concorde comigo. concorda conmigo. Aquela garrafa vai ser minha. Esa botella va a ser mía. Amém, pai. Amén, papá. Tomamos posse. Tomamos posse. Então, eu fui convidado a tirar o número do bingo. Entonces yo fui convidado a agarrar el número del bingo. A unção aumentou. Y la unción aumentó. Porque eu ia tirar Porque yo iba a sacar o meu número. mi número. Eu sei que você não joga. Yo sé que usted no juega. E jogar não é de Deus. Y jugar no es de Dios. Mas naquele dia, Pero aquel día eu criei yo quería que Deus era por mim. que Dios esté conmigo. Então eu tirei o número Entonces saqué el número e, para surpresa de y todos, para sorpresa de todos, era o meu número. era mi número. Na hora que eu tirei e falei o meu número, En la hora que saqué el número y dije mi Meu- nombre, meu filho estava no final do salão. mi hijo estaba en el final del salón E ele disse, pai, você ganhou! y él dice, papá, ganaste. Todo mundo disse Todo el mundo dijo que não valia o bingo. que no valía el bingo, Que aquilo era marmelada. que aquello era acomodación, Que eu fiz aquilo de propósito. que lo hice a propósito. Mas naquele momento, Pero en aquel momento eu tive uma grande oportunidade tuve una grande oportunidad de ensinar para aqueles irmãos de enseñar a aquellos hermanos sobre oração. sobre oración. Deus, ele se
se importa Dios se importa com os pequenos con desejos los do seu pequeños coração. deseos. Você tem deseos de uma su chave corazón. poderosa na sua vida. Usted tiene una llave poderosa en su Você mano. precisa de usar. Usted precisa usarla. Você precisa de ligar. Usted precisa de atar. Quantas coisas Deus quer te dar ¿Cuántas cosas Dios quiere darte e você não tomou posse ainda? y usted no tomó pose ainda? Todavía. Simplesmente porque você acha que ainda não chegou o momento. Simplemente porque piensa que no llegó su momento. Ou porque não é para você. O porque no es para usted. Ou porque você se sente desqualificado. Porque se siente descalificado. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Sangre de Jesús está sobre su A vida. justiça de La Cristo está sobre justicia a de sua Cristo vida. está sobre su vida. Você tem a chave Usted tiene la llave. e você pode usar essa chave Usted puede usar esa llave a qualquer momento. a cualquier momento. Eu usei essa chave. Yo usé esa llave. Deus me abençoou. Dios me bendijo. Hoje eu tomo café Hoy tomo café nessa garrafa. en esa E botella. todos os dias, Y todos los días, quando eu olho para aquela garrafa, cuando mido para ese termo, eu vejo o poder da oração. veo el poder de la oración. Não importa qual é o seu pedido. No importa cuál es su pedido. O que importa é o resultado. Lo que importa es el resultado. Eu já tive várias experiências com Deus de milagres. Yo tuve varias experiencias con Dios de milagros. Eu já tive circunstâncias em que a minha filha ficou enferma Yo tuve situaciones en que mi hija se enfermó por 3 dias seguidos. por 3 días seguidos. E eu percebia, nós levávamos para o hospital de madrugada, Yo percibía y llevamos en el hospital de madrugada, mas ela começava a chorar de madrugada no mesmo horário. pero comenzaba a llorar de madrugada en el mismo horario. E eu me lembro de um dia Y yo me acuerdo de un día que a minha esposa, que mi esposa, na mesma hora, de madrugada, en el mismo momento de madrugada, ela já ia se levantar para acudir a minha filha que estava chorando. ya iba a levantarse para ir a cuidar de mi hija. Eu meio sonolento, Y yo medio dormido, eu peguei no braço dela, agarré en el brazo de eu ella falei, vamos repreender. y le dije, vamos a reprender. Isso é guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. E nós repreendemos no nome de Y Jesus reprendimos en el nombre de contra Jesús aquele ataque contra aquel espiritual. ataque espiritual. Naquele mesmo momento, Y en aquel mismo momento, a minha filha mi hija parou de chorar paró de llorar e voltou a dormir. y volvió a dormir. Você tem uma chave poderosa Usted nas tiene suas una mãos. llave poderosa. Você precisa de usar. Usted precisa usarla. Às vezes nós somos tímidos, A veces somos tímidos porque nós achamos que Deus não se importa com os detalhes da nossa vida. porque pensamos que Dios no se importa con los detalles Mas de nuestra Deus, vida. ele quer satisfazer Pero Dios quiere satisfacernos cada desejo cada deseo do seu coração. de su corazón. Por quê? ¿Por qué? Porque você é um líder na casa de Deus. Porque usted es un líder en la casa de E Dios. todos os líderes, Y todos los líderes, ele tem um lugar ellos tienen un lugar especial especial diante de Deus. delante de Dios. A palavra de Deus diz La palabra de Dios dice, que tudo que você desligar todo lo que desatar será desligado nos céus. será desatado en los cielos. Olha que coisa fantástica. Mire qué cosa fantástica. Tem muita coisa Hay muchas cosas que não era para acontecer na sua vida, que no era para pasar en su vida, mas por causa da distração, pero por causa de distraerse, por você não usar essa chave espiritual, por no usar esa llave espiritual, você tem permitido acontecer. usted permitió que pase en su Você vida. pode usar essa autoridade Usted tiene esa autoridad para desligar para desatar toda a afronta do diabo, todo enfrentamiento del diablo, toda obra maligna. toda obra maligna. Eu creio Yo creo que nada que acontece que nada que pase na minha vida en mi vida é natural. es natural. Tudo é espiritual. Todo es espiritual. Por isso eu oro por tudo. Por eso oro por Eu todo. oro por essa viagem. Oro por este viaje. Eu oro para que tudo aconteça e ocorra de acordo com a vontade de Deus. Oro para que todo sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Eu oro pela minha família, Oro por mi familia. para que nada atrapalhe essa viagem. Para que nada impida este viaje. Eles estão lá festejando, Ellos están allá festejando junto com os irmãos da igreja. junto con los hermanos de la iglesia. Mas eu estou orando por eles, Pero yo estoy orando por ellos. para que nada aconteça com Para eles. que nada Para pase que con nada ellos. venha estragar o meu dia, a minha viagem. Para que nada venga a complicar mi viaje. Por quê? ¿Por qué? Porque eu tenho a chave. Porque tengo la llave. Quando você entende o poder da chave, Cuando usted entiende el poder de la llave, você começa a usá-la em toda usted circunstância. comienza a usarla en todas las Você circunstancias. tem usado a chave do reino dos céus. Usted ha usado esa llave, O Senhor Jesus deu para a igreja. el Señor Jesús dio para la iglesia. Olha que coisa extraordinária. Mire qué cosa extraordinaria. A igreja La iglesia é o ambiente es el ambiente mais poderoso da terra. más poderoso de la tierra. Nós podemos Nosotros podemos mudar a história mudar la historia desse país. de este país. Basta nós usarmos a chave. Basta usarnos la llave. Basta nós apropriarmos da nossa autoridade. Tenemos que apropiarnos de esa autoridad. Quando você apropria da sua autoridade Cuando usted se apropia de esa autoridad e você a usa, y usted la usa, você está manifestando usted está manifestando o reino de Deus el reino de Dios na terra. en la tierra.
Mas existe algo a mais sobre o reino de Deus. Pero existe algo más sobre el reino de Dios. A palavra de Deus diz, La palabra de Dios em dice Romanos capítulo 14, en Romanos capítulo 14, versículo 17, versículo 17, a respeito do reino de Deus. a respecto del reino de Dios. A Bíblia diz, porque o reino de Deus La Biblia dice, porque el reino de Dios não é no es comida comida nem bebida, ni bebida, mas justiça, mas justicia, paz paz e alegria. alegría. Na onde? ¿A dónde? No Espírito Santo. En el Espíritu Santo. Agora, presta atenção. Presta atención. Quantos aqui gostam de comer? ¿Cuánto le gusta comer? Quantos aqui gostam de ¿A jejuar? cuánto le gusta ayunar? Amén. Mas a Bíblia está dizendo que o reino de Deus não é comida. La Biblia está diciendo que el reino de Dios no es comida. Então você não vai comer mais? Entonces, ¿usted no va a comer más? Claro que não. Claro que no. O reino de Deus El reino de Dios não é comida. no es comida E também não é bebida. y también no es bebida. Mas se não significa Pero eso no significa que você não vai comer que usted no va a comer e não vai beber. y no va a beber. A única coisa que nós precisamos entender La única cosa que precisamos entender é que o reino de Deus, es que el reino de Dios, ele passa Él pasa por 3 pilares. por 3 pilares. Primeiro, Primero, o reino de Deus reino é de Dios justiça. es justicia. É quando você apropria Es cuando usted se apropia da justiça de Cristo. de la justicia de Cristo. É como se fosse uma escada. Es como si fuese una escalera E o primeiro degrau dessa escada, y el primer escalón é a justiça. es la justicia. Você não tem como ter uma vida cristã abundante Usted no tiene como tener una vida cristiana abundante se você não entendeu a justiça de si Cristo. usted no entiende la justicia de Cristo. Enquanto você não entender a justiça de Cristo, Y cuando usted no entiende la justicia de Cristo, você vai ser um líder condenado. usted va a ser un líder condenado. Você vai para a célula Usted va para la célula se sentindo se desqualificado. sintiendo descalificado. Você vai abrir a boca Usted abre la boca e o diabo y el diablo vai tentar te calar. te intenta callar. Porque você ainda não entendeu Porque todavía no entendió que tudo que você faz, que todo lo que usted hace você faz pela obra do lo Calvário. hace por la obra de Confiado Calvario, no sangue de confiado en el Jesus. sangre de Jesús. Independente se você orou naquela semana, Independiente si usted oró esa semana, independente se você viveu em santidade naquela semana, independiente si usted oró en santidad en esa semana, você vai para a sua célula usted va para su célula confiado na justiça de Cristo. en la justicia de E Cristo. quando você confia na justiça de Y Cristo, cuando usted confía en la justicia de Cristo, você está cumprindo o reino de Deus. usted está cumpliendo el reino de Dios. Você está entendendo a respeito do reino de Deus. Usted está entendiendo a respecto del reino de Dios. Eu sou casado Yo soy casado já há 17 anos. há 17 años E muitas vezes y muchas veces eu tenho, nesses 17 anos, yo tengo en esos 17 años algumas discussões com a minha esposa. algunas discusiones con mi esposa E às vezes discutimos. y a veces discutimos, Não nos ofendemos, no ofendiéndose, mas nos discutimos. pero discutimos. E é muito ruim, Y es muy complicado porque tem vez porque a veces que eu sei que eu a magoei, yo sé que le hago mal, que eu não fiz como deveria ter feito. que no hice como tendría que haberlo hecho. E eu tento pedir perdão, Y pido perdón, mas às vezes eu já estou no púlpito pero ya estoy en el púlpito. e o diabo me lembra daquele dia. Y el diablo me recuerda de ese día. Você saiu de casa Usted salió de casa e deixou a sua esposa y magoada. dejó a su esposa mal. E eu fico pensando, se eu ligar agora para ela, Y os irmãos vão me pongo a perceber. pensar, si la llamo ahora, en este momento, Eu penso, vou mandar uma mensagem, si le mando un mensaje ahora, mas vou pedir os irmãos para orar um pouco, Voy a pego o pedir- celular e ligo. voy a pedirle a los hermanos que oren un poco y yo llamo. Mas naquele momento, Pero en aquel momento, eu tenho que cessar, yo tengo que pensar, cessar cesar, parar, cortar a condenação do diabo la condenación del diablo e me apropriar y apropiarme da justiça de de Cristo. la justicia de Cristo. Porque quem faz a obra através de mim Quien hace la obra a través de mí não sou eu, no soy yo, mas é Cristo. es Cristo, É o sangue de es Jesus. la sangre de Jesús. Então, enquanto eu estou andando em santidade, Y en cuanto yo estoy andando en santidad, o sangue de Jesus la sangre de Jesús está sobre a minha vida. está sobre mi vida. Quando eu deixo de andar em santidade, Cuando dejo de andar en santidad, porque em algum momento porque en algún momento eu tropecei, yo tropecé, o sangue de Jesus la sangre de Jesús continua sobre a minha vida. continúa sobre mi O vida. sangue de Jesus, La sangre de Jesús, a justiça de la Cristo, justicia de Cristo, não se aparta da sua no se vida. aparta de su vida. E é por isso que você pode Y es por eso que usted puede usar as chaves usar las llaves do reino de Deus del reino de Dios com autoridade. con autoridad. Por quê? ¿Por qué? Porque você tem a justiça. Porque usted tiene E la a justiça justicia. de Cristo Y la justicia de é o Cristo primeiro es el primer pilar do reino de Deus. del reino de Dios. Quantos querem usar a justiça de ¿Cuántos quieren Cristo? usar la justicia?
Nós precisamos apropriar dessa verdade. Precisamos apropiarnos de esa verdad. É muito triste, Es muy triste, mas eu encontro líderes, pastor Tiago, pero yo encuentro líderes, Pastor Tiago, muitos desencorajados. desanimados. E eles querem, às vezes, entregar a célula. Y ellos quieren devolver la célula. E por detrás daquela Y atitude, por atrás de esa actitud existe muita condenação. existe mucha condenación. Ele se sente desqualificado Se sienten descalificados para falar em nome do Senhor. para hablar en el nombre del Señor. E porque ele não se sente qualificado, ¿Y por qué no se siente calificado? porque ele acha que ele não é santo o suficiente, Porque no se cree santo porque suficiente. ele acha que não orou o suficiente, Porque piensa que no oró suficiente. porque ele acha que não jejuou o suficiente, Porque piensa que no ayunó suficiente. ele se sente completamente incapaz. Él se siente completamente incapaz. E isso remove a alegria dele, Y eso remueve la alegría. o prazer dele viver pelo reino. El placer de estar por el reino. Você precisa de se apropriar Usted precisa apropiarse do sangue de Jesus, de la sangre de Jesús. da obra do De Calvário. la obra del Calvario. Porque a Bíblia diz, Porque la Biblia o dice, apóstolo Paulo el fala, apóstol Pablo dice que o reino de Deus que el reino de Dios não é comida no es comida nem bebida, ni bebida, mas é justiça. sí justicia. Não é a sua justiça. No es su justicia. O texto não está falando El texto no está diciendo de você ser uma pessoa correta. de usted ser una persona correcta. O texto está dizendo El texto está diciendo que Cristo que Cristo já foi correto o ya suficiente fue correcto suficiente para você para usted ter a autorização tenga la autorización para pegar as chaves para agarrar las e llaves usar essa y autoridade. usar esa autoridad. Porque o reino de Deus Porque el reino de Dios é justiça. es justicia. Mas ele diz algo mais. Pero él dice algo más, E é o segundo degrau, que es el segundo escalón: que é justiça e paz. justicia y paz. Só pode ter paz Solo puede tener paz quem tem justiça, quien tiene justicia, quem entendeu a justiça. quien entendió la Se justicia. você ainda não entendeu Si usted todavía no entendió que você foi justificado, que usted fue justificado, se todos os dias, si todos los días, quando você vai orar, cuando usted va a orar, você gasta usted gasta muito tempo mucho tiempo pedindo perdão, pidiendo perdón, e você chora, y usted e llora, você molha o carpete, y usted moja la alfombra, llora en la alfombra, porque você está pedindo perdão es porque usted está pidiendo perdón pelos seus por pecados. sus pecados. Você está tentando convencer a Deus Usted está intentando convencer a Dios para te perdoar. para perdonarte. Você não precisa de fazer isso. Usted no precisa hacer O eso. Senhor Jesus El Señor Jesús já convenceu o Senhor ya convenció al a Señor te perdoar. a perdonar. Você já está perdoado. Usted ya está perdonado. Você tem que apropriar dessa justiça Usted tiene que apropiarse de esa para justicia você viver em paz. para vivir en paz. E quando você entende isso, Y cuando usted entiende eso, você começa a experimentar usted comienza a experimentar de transbordar de transbordar de graça, de gracia, de favor, de vida, vida, de fluir de fluir no seu interior. en su interior. Porque o rio de Deus Porque el río de Dios só pode fluir solo puede fluir onde há paz. donde hay paz. Coração que está cheio de peso, El corazón que está lleno de peso, de culpa, de culpa, de preocupação, de preocupación, não tem paz. no tiene paz. Por que não tem paz? ¿Por qué que no tiene paz? Porque eles ainda não apropriaram Porque todavía no se apropió da justiça de Cristo. de la justicia de Cristo. Quando você apropria Cuando se apropia da verdade do de Calvário, la verdad del da Calvario, justiça de Cristo, de la justicia de Cristo, você pode andar em paz. usted puede andar en paz. Eu ando em paz. Yo ando en paz. Eu acordo em paz. Yo me levanto en paz. Eu vivo em paz. Yo vivo en paz. Eu vivo no descanso. Yo vivo en el descanso. Quando meu telefone toca, Cuando mi teléfono toca, eu atendo em paz. yo atiendo en paz. Eu não me preocupo No me preocupo. com quem vai me chamar. ¿Quién va a llamarme? Eu sempre atendo em paz. Yo siempre atiendo en paz. Pastor, mas e os problemas? Pastor, pero los problemas. Nós temos problemas. Tenemos problemas. Nós passamos por dificuldades. Pasamos por Mas dificultades. eu passo por tudo isso Pero paso por todo eso em paz. en paz. Nada remove a minha paz. Nada remueve mi paz. Porque a minha paz Porque mi paz não está firmada no está firmada em algo que eu faço, en algo que yo hago, mas na obra do Calvário, más en la obra del na Calvario, justiça de Cristo. en la justicia de E quando Cristo. eu ando nessa obra e nessa Y justiça, cuando ando en esa obra y en esa justicia, o resultado el resultado é paz. es paz. Eu tenho uma vida abundante Tengo una vida abundante no meu casamento, en mi casamiento porque eu tenho paz. porque tengo paz. Eu tenho uma vida abundante Tengo una vida abundante nos meus filhos, en mis hijos porque eu tenho paz. porque yo tengo paz. Você precisa conhecer meus filhos. Usted precisa conocer mis hijos. Meus filhos são alegres. Mis hijos son alegres. Meu filho é alegre. Mi hijo es alegre. A minha filha esbanja alegria. Mi hija es muy alegre. Todos os momentos que eu estou com ela, Todos los momentos que estoy con ella é muito divertido. es muy divertido. Por quê? ¿Por qué? Porque desde cedo Porque desde chica ela tem entendido
ha entendido que a vida abundante, que la vida abundante ela passa pela justiça pasa por la justicia e pela paz. y por la paz. Sabe o que é interessante? ¿Sabe qué es interesante? É que quando nós ensinamos muito os nossos filhos, Es que cuando enseñamos mucho a nuestros hijos, a nossa vida como pai nuestra vida como padre fica muito difícil. se hace muy difícil. Porque quando nós vamos disciplinar, Porque cuando vamos a disciplinar, eles usam a Bíblia ellos usan la Biblia para tentar de alguma maneira nos convencer para intentar de alguna manera a convencernos não discipliná-los. a no disciplinarlos. Então é muito comum lá em casa Entonces es muy común en casa eu ouvir a minha filha dizer: yo escuchar a mi hija decir, pai, usa de graça. paz, usa la gracia. Nós estamos na graça. Paz, Não estamos en la estamos mais gracia. debaixo da lei. No estamos debajo de la ley. E o meu filho, Y mi hijo, do mesmo jeito. de la misma forma, Eles são cheios do Espírito. son llenos del Meu Espíritu. filho é um grande encorajador. Mi hijo es un grande encorajador. Eu tenho um pacto comigo mesmo. Yo tengo un pacto conmigo. Todo mundo que me encoraja, Todo el mundo que me encoraja, eu abençoo. yo lo bendigo. Aleluia. Tem uma bênção reservada para você. Tiene una bendición. Todo mundo que me encoraja, eu abençoo. Todo el mundo que me encoraja, que me Me anima. anima, yo lo bendigo. E o meu filho Y mi hijo é um grande encorajador. es un grande animador. E ele não perde uma Y oportunidade no pierde una oportunidad de me encorajar. de me animar. Às vezes, A veces, ele não ouve a minha pregação, él no escucha mi predicación porque ele está no Domingo Kids. porque él está en el Domingo Kids. Mas na hora que acaba o culto, Pero cuando termina el culto, ele é o primeiro él es el primero a ir me abraçar. a ir a abrazarme E ele fala: y él me dice, pai, papá, palavra. qué palabra. E eu olho para ele e falo: Yo filho, lo miro y digo, mas você não viu a pero usted no pregação. escuchó la Você nem predicación. sabe se foi boa. Ni sabe si fue buena. Aí ele diz assim para mí: Y él dice así para mí, eu percebi pelo ambiente. yo percibí por el O ambiente espiritual ambiente estava espiritual liberado. estaba liberado. Ele é filho de pastor. Es hijo de pastor. Ele entende dessas Él coisas. entiende de esas cosas. Mas você sabe o que é interessante? ¿Sabe qué es interesante? Ele tem sido um grande encorajador. Él ha sido un grande animador. E ele tem encorajado outros a me encorajarem. Y él ha animado a otros a animarme. Então, quando eu entro no carro, Entonces, cuando entro en mi auto, depois dele ter me encorajado, después de él haber animado, todos começam a me encorajar. todos comienzan a animarme. A minha filha: Mi hija, pai, papá, você pregou muito bem hoje. usted predicó muy bien. A minha esposa, Mi esposa, do mesmo jeito. de la misma forma. Mas eu tenho a dúvida Pero tengo una duda. que as duas Las dos me encorajam me animan por interesse. por interés. Mas o Davi não. El David no, Ele é sincero. es sincero. Ele não está esperando receber nada. Él no está esperando recibir nada. Ele só quer ver o meu sorriso. Él quiere ver mi sonrisa. Como eu fico Cuando quedo, quando eu sou encorajado. cuando soy animado. Quando você está cheio de justiça, Cuando usted está lleno de justicia, de paz. de paz. A única coisa que vai sair da sua boca La única cosa que va a salir de su boca é graça, es gracia, é encorajamento, es animación, é favor. es favor. Às vezes eu encontro irmãos A veces encuentro hermanos que eles querem falar algumas verdades para mim. que ellos quieren decir algunas verdades a mí. E antes deles falarem as verdades para mim, Y antes que digan algunas verdades para mí, eu chego para eles yo llego para ellos e falo assim: y le digo así, eu posso ouvir as suas verdades, yo puedo escuchar sus verdades, mas você tem que ouvir as que eu tenho para dizer pero a usted você tiene que também. escuchar las que yo tengo para decir a usted. Você topa? ¿Usted quiere? E alguns querem. Y algunos quieren. E eles começam a falar verdades. Y comienzan a hablar verdades, Verdades da cabeça deles. verdades de sus cabezas. Eu anulo todos. Yo anulo todas, Não recebo nenhuma. no recibo ninguna. Mas depois que ele termina de Pero falar, después de que termina de falar, eu começo a falar as verdades que ele precisa ouvir. yo comienzo a hablar las verdades que precisa escuchar. A primeira verdade que eu falo para ele, La primera verdad que yo digo, eu falo que ele é amado. que Él es amado, Que todos os seus pecados que todos sus pecados já foram perdoados. ya fueron perdonados. E por isso Deus o ama Y muito. por eso Dios lo ama E mucho. ele pode levantar o seu rosto Y Él puede levantar su e rostro viver uma vida abundante. y vivir una vida Porque Deus abundante. está feliz com Porque ele. Dios está feliz con Deus Él. está feliz com você. Dios está feliz con usted. Eu olho nos olhos dele e digo: você miro- é amado de Deus. Yo miro en los ojos de Él y le digo, usted es amado de Dios. Quando eu falo isso, Cuando digo eso, eles olham para mim ellos me miran e falam assim: y dicen así, pastor, pastor, fala as verdades então. dígame la verdad. Mas essas são as verdades. Pero esa es la verdad. Eu falo das verdades que está no meu coração. Yo digo las verdades que están en mi corazón. Eu falo do que eu estou cheio. Yo digo de lo que estoy lleno. Você está cheio de culpa e condenação. Usted está lleno de culpa y condenación. É por isso que você quer me culpar e me condenar. Es por eso que me quiere culpar y condenarme. Mas eu sou blindado a essas Pero yo soy verdades. blindado a eso.
Eu estou cheio da graça de Yo estoy Deus. lleno de la gracia. Por isso que eu transmito graça. Por eso transmito gracia. A palavra de Deus diz, La palabra de Dios dice em Efésios capítulo 4, en Efesios 4, versículo 29. versículo 29, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. eviten toda conversación obscena o torpe también. Do contrário, Por el contrario, que suas palavras que sus palabras seja para edificação. contribuyan para a la necesaria edificación E assim y sean transmita graça. de bendición. Líderes genuínos, Líderes genuinos eles transmitem graça. transmiten gracia. A palavra torpe La palabra torpe é toda palavra es toda palabra que não transmita graça. que no transmite gracia. Aqui não está falando de palavrão. Aquí no está hablando de malas palabras. Aqui está falando de palavras que não transmitem graça. Aquí está hablando de palabras que no transmiten A gracia. vontade de Deus La voluntad de Dios é que você es que usted seja um líder sea un líder cheio da justiça de Cristo lleno de la justicia de Cristo e da paz de Deus. y de la paz de E Dios. assim você vai transmitir Y así usted va a transmitir graça gracia aos que ouvem. a los que escuchan. O meu prédio de igreja Mi local de iglesia em Goiânia en Goiânia é um local periférico. es un local del interior. E às vezes entram no prédio pessoas, andarilhos, A veces entran personas de la calle que precisa de pedir esmola. que vienen a pedir plata. E um dia um boracheiro, Un día un borracho, borracho, aleluia, callacero, cachaceiro. Ele veio até mim. él vino hasta mí. O cheiro do álcool El olor a bebida dava para perceber de longe. daba para sentir de lejos. E a primeira coisa que ele viu Y la primera cosa que él vio foi a mim. fue a mí. E eu acabei a pregação, Terminé la predicación eu percebi y percibí que ninguém se aproximou de mim, que ninguém se aproximó de mí porque ele estava lá. porque él estaba ahí. E o cheiro era muito forte. Y el olor era muy fuerte. Ele estava sujo, Él estaba sucio, embriagado. borracho. E ele chegou em mim e falou assim, pastor, Y él llegó a mí y dijo, pastor, me dá R$10. ¿me da 10 reales? Eu falei, para que você quer R$10? ¿Para qué querés 10 reales? Eu perguntei, seja sincero comigo. Sea sincero, Ele falou, não vou negar não. no te lo voy a negar. Eu quero para beber cachaça. Yo quiero tomar bebida alcohólica. Eu quero beber cachaça essa noite, eu preciso de beber. Quiero beber cachaça. Preciso Eu falei, beber. mas você ouviu minha pregação? ¿Pero usted escuchó mi predicación? Ele, sim. Sí. E eu nunca vi ninguém Y nunca escuché ninguém a pregar predicar como você. como usted. Você é um grande pregador. Usted es un grande predicador. Eu falei, eu vou te dar R$20. Te voy a dar 20 reales. Quem me encoraja recebe dobrado. Quien me anima recibe 2 veces. Presta atenção em algo. Presta atención. A vontade de Deus La voluntad de Dios é que você transmita graça. es que usted transmita gracia. Mas só é possível transmitir graça Pero solo se puede transmitir se gracia você está cheio da justiça si usted está lleno de la justicia e da paz. y de la paz. Por isso, se esforce Por eso esfuércese para apropriar para apropiarse todos os dias todos los días da justiça de de la Cristo, justicia de da Dios, paz de la paz. que Paulo fala Que Pablo dice que excede todo o entendimento. que excede todo entendimiento. Você pode ter paz Usted puede tener paz no meio da tribulação, en el medio de la no tribulación, meio da dificuldade. en el medio de la dificultad. Basta você apropriar Basta apropiarse da justiça de Cristo. de la justicia de O Cristo. Senhor é por você El Señor es contigo e Ele vai mudar a sua y história. Él va a mudar, cambiar su historia. Mas por último, Pero por último, o último degrau. el último escalón, Primeiro nós pisamos o degrau da justiça. justicia. Depois nós temos o da paz. Después tenemos la paz. Quando você tem justiça e paz, Cuando usted tiene justicia y paz, a consequência la consecuencia é a alegria. es la alegría. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus El reino de Dios é justiça, es justicia, paz paz e alegria. y alegría. Deus, Ele quer Dios Él quiere que você viva no reino. que usted viva en el reino, Mas só é possível pero solo es posible manifestar o reino manifestar el reino se você apropriou da justiça, si se apropió de la se justicia. você está vivendo uma vida em paz, Está viviendo una vida en paz para você transbordar em para alegria. usted transbordar en la alegría. Agora, escute algo. Escuche algo. Só é possível viver isso Es posible vivir eso se você viu a igreja.
Si usted vio la iglesia, Por isso, não dê ouvidos a outras vozes. por eso no escuche otras voces. Há muitas vozes hoje no nosso mundo. Hay muchas voces hoy en nuestro mundo. A internet La internet tem dado voz ha dado voz a muitos ignorantes a muchos e ignorantes tem calado os sábios. que han callado los É sabios. por isso que hoje, Es por eso que hoy, Pastor Tiago Canguçu, Pastor Tiago Canguçu, a Igreja Videira la iglesia videra não é mais uma igreja só em células. no es más una iglesia solo en células. É uma igreja também em células e das redes Es sociais. una iglesia en células y en redes sociales. As redes sociais Las redes sociales tenta calar os pastores, intenta callar a los pastores, tenta calar os líderes, intenta callar a los líderes, tenta calar pessoas que entenderam a justiça e a paz. intenta callar a personas que entendieron la justicia y la paz. Mas você não pode se calar. Pero usted no puede ser callado. Você pode ser um grande influenciador Usted puede ser un gran influenciador do reino de Deus. del reino de Dios. Porque você viu a igreja. Porque usted vio la iglesia. Aqueles que viram a igreja, Los que vieron la iglesia, eles precisam falar. ellos precisan hablar. Eles precisam ter o microfone. Ellos precisan tener el E micrófono. Deus, ele te deu um Y microfone. Dios te dio un E micrófono. você pode Y influenciar usted puede influenciar aqueles que estão ao seu redor a los que están a su vuelta através da mensagem do evangelho. a través de la palabra de Dios, el evangelio. Do evangelho da graça. Evangelio de la gracia. Não existe outra mensagem. No existe otro mensaje. É a única mensagem que existe. Es el único mensaje que existe. É a mensagem do perdão. Es el mensaje del perdón. É a mensagem da justificação. Es el mensaje de la justificación. Por isso você precisa permitir Por eso usted precisa permitir o seu coração que su corazón ser tomado de alegria. sea tomado de alegría. Líderes de célula, Líderes de eu célula, tenho algo para você. tengo algo para Se para você usted. está cansado, Si usted está cansado, sobrecarregado, sobrecargado, desanimado, desanimado, talvez você está vivendo puede ser que usted esté viviendo uma vida debaixo de culpa, una vida debajo de culpa, debaixo de condenação. debajo de condenación. E essa culpa e condenação Y esa culpa y condenación está removendo a sua alegria. está removiendo su alegría. É necessário que você entenda, Es necesario que usted entienda, presta atenção, presta atención, todos os seus pecados, todos sus pecados, passado, pasados, presente presente e futuro, y futuro, já foram perdoados. ya fueron perdonados, Já foram justificados. ya fueron Há justificados. 2000 anos atrás, A 2000 años o atrás, Senhor Jesus, el Señor Jesús, ele perdoou você. Él perdonó a usted. E Deus olha hoje para Y você Dios te mira e vê você triste, y te ve triste, pesado, pesado, sem a alegria do sin reino. alegría del reino. E isso pesa o Y Senhor, eso pesa al Señor. porque o Senhor não te criou Porque el Señor no te para viver uma crió vida assim. para que viva una vida así. Deus, ele te criou Dios, Él te crió para que você aproprie para que usted se apropie da justiça, de la justicia, da paz, de la paz, e para você para transbordar usted transbordar a alegria do la Senhor. alegría del Señor. Esses são os três pilares Estos son los tres pilares do reino de Deus: del reino de Dios: justiça, justicia, paz paz e alegria. y alegría. Viva na alegria do reino. Vivan la alegría del reino. Lá em Goiânia, Allá en Goiânia, nós estamos vivendo nosotros estamos viviendo um ano de festa. un año de fiesta. Vão ter festas todos os meses. Vamos a tener fiesta todos los meses. Temos uma programação intensa de festas. Tenemos una programación intensa de fiestas. Já começamos com um café da manhã Já- no mês passado. Ya comenzamos con un café en la mañana de la mañana en el mes pasado. Agora nós vamos ter uma festa Ahora vamos a tener una fiesta onde nós vamos servir bolo a donde vamos a servir torta para 20.000 pessoas. para 20.000 personas. Nós estamos desesperados. Estamos desesperados. Como vamos fazer 20.000 pedaços de bolo? ¿Cómo vamos a hacer 20.000 pedazos de torta? Mas sabe o que é interessante? Pero ¿sabe lo É interesante? tudo uma grande festa. Como es toda una gran Nós nos fiesta. reunimos, Cuando nos reunimos para discutir esses assuntos y nos reunimos para discutir esos asuntos, e há um ambiente de alegria. hay un ambiente de alegría. Você sabia que o melhor lugar para se estar ¿Sabe que el mejor lugar para estar é o lugar onde o ambiente é alegre? es un lugar donde el ambiente es alegre? Ambiente alegre contagia. Ambiente alegre contagia. A sua célula precisa ser alegre. Su célula precisa ser alegre. Você precisa de ir para sua célula Usted precisa ir para su célula como uma criança. como un niño. Vai para um parque de diversões. Va para el parque de diversiones. Homens grandes não conseguem ir em parque de diversão. Hombres grandes no consiguen ir a parque de Eles diversiones não conseguem divertir. porque no se divierten. Ele olha para uma montanha russa Él mira para una montaña rusa e ele fala: y él dice, já passei do tempo. ya pasó mi tiempo. Isso não é para mim.
No es para mí Para eso. que eu vou sofrer depois de tantos ¿Para anos? qué voy a sufrir después de tantos años? Deixe isso para as crianças. Deja eso para los niños. Mas tem muita gente na igreja Pero hay mucha gente en la iglesia que está desse jeito. que está de esa forma. Ele só chega na hora da palavra, Solo llega en la hora de la palabra porque ele acha que o louvor é para as crianças. porque piensa que la adoración es para los niños. Ele não dá o dízimo, No da el diezmo porque ele acha que ele já passou dessa fase. porque él piensa que ya pasó de esa fase. Ele não se entrega completamente à vida da igreja, No se entrega completamente a la vida de la iglesia porque ele acha que isso é perda de tempo. porque piensa que es pérdida de tiempo. Mas ele esqueceu Pero se olvidó que é do reino que es del reino as crianças. los niños. E somente as Y crianças solamente los niños herdarão o reino de Deus. heredarán el reino de Dios. Eu fico muito constrangido Yo me quedo muy consternado com um irmão em Goiânia. con un hermano en Goiânia. Ele é muito rico. Él es muy rico. Ele é multimilionário. Él es multimillonario. Talvez ele é uma das pessoas mais ricas do estado de Goiás. Debe ser una de las personas más ricas del estado de la provincia de Goiás. E ele estava, certa vez, no encontro, Y él estaba una vez en el encuentro con Dios. e ele estava lavando o banheiro. Y él estaba lavando el baño. E ele estava junto com outro irmão. Y estaba junto con otro hermano. E quem me contou essa história Y quien me contó esa historia foi o outro irmão. fue otro hermano. E ele estava lá limpando o banheiro junto com esse irmão. Y él estaba ahí limpiando el baño con ese hermano. Os encontristas estavam na capela, Los encontristas estaban en el salón recebendo a palavra de Deus. recibiendo la palabra de Dios. Mas ele estava limpando o banheiro. Pero él estaba limpiando el baño. De repente, ele aborda o irmão. De repente él encuentra un hermano. E ele fala, irmão, eu vou ter que sair. Hermano, voy a tener que salir. Surgiu uma emergência na minha empresa. Surgió una emergencia en mi empresa. E eu vou ter que deixar você limpando o banheiro sozinho. Y tengo que dejar usted limpiando el baño solito. Você se importa? ¿Usted tiene algún problema? Aí ele, não, tudo bem, eu termino. No, todo bien, yo termino. Só que o grande detalhe Pero el grande detalle é que aquele irmão não conhecia ele. que aquel hermano no conocía a él. Não sabia quem ele era. No sabía quién él O era. grande empresário que ele era. El grande empresario que él De era. repente, um helicóptero para no acampamento. De repente un helicóptero para en la quinta. E aquele irmão entra no helicóptero Y aquel hermano entra en el e helicóptero vai para sua reunião. y va para su reunión. Depois ele volta Después él vuelve para limpar o banheiro para limpiar el baño com o seu helicóptero. con su helicóptero. Aquele irmão ficou chocado. Aquel hermano quedó chocado. Quem é esse que até os helicópteros ele mandam? ¿Quién es ese que até los helicópteros le obedecen? E ele começou a procurar alguém que conhecia aquele irmão. Y él comenzó a buscar a alguien que conocía a aquel hermano. Todo mundo conhecia ele. Todos los conocían a él. Todo mundo sabia da entrega dele. Todos sabían de la entrega de él. Mas todo mundo não entendia Pero todo el mundo no entendía como que um homem cómo que un hombre com tantos funcionários con tantos funcionarios estava limpando o banheiro estaba limpiando un baño do acampamento del campamento de um encontrista. de un encontrista. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele aprendeu Porque él aprendió a se divertir a divertirse no reino de en el Deus. reino de Dios. Crianças do reino, Niños del reino que foram contagiados que fueron contagiados pela justiça, por la justicia, pela paz, por la paz, pela alegria. por la alegría. Eles não importam qual é o No se trabalho. importan con el trabajo. Eles só querem apenas divertir. Solo quieren divertirse. Qual que é a diversão hoje? ¿Cuál es la diversión hoy? É liderar a célula. Es liderar. Vamos divertir. Vamos a divertirnos. É receber uma célula na minha Es casa. recibir una célula en mi casa. Vamos divertir. Vamos a divertirnos. É pregar o Es evangelho. predicar el evangelio. É fazer o quê? ¿Es hacer qué? Nós precisamos nos divertir. Nos precisamos divertirnos. Porque quando nós nos divertimos, Cuando nos divertimos, o reino de Deus el reino de Dios está se está manifestando se manifestando nessa igreja. en esta O iglesia. meu convite para você. Y mi invitación, Imitação? invitación, Imitação. invi. Fica nervoso, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não é um bom professor, ele é um bom tradutor. Ficou nervoso comigo. Presta atenção. Deus, ele quer levar você Dios quiere llevar a usted a transbordar a transbordar em alegria. en alegría. Independente da sua condição financeira. Independiente de su condición financiera. Independente se você é rico, Independiente si usted es rico, se você é pobre. si usted es pobre, No reino de Deus, en el reino de Dios, todo mundo são reis todo el mundo son e reyes sacerdotes. y sacerdotes. Lá nós temos a mesma posição. Allá tenemos la misma posición. Agora, é necessário Ahora es necesario que você aqui, que usted aquí, que viu a igreja, que vio la iglesia, aprenda a se divertir aprenda a divertirse com aquilo que Deus está con lo colocando que para Dios nós. está colocando en tu vida.
Então é muito importante que você abra mão de si mesmo, Es muy importante que usted abra mano de usted mismo, dos seus, de tudo aquilo que você conquistou como vida pessoal. de todo lo que conquistó en su vida personal. Aqui na vida da igreja, Aquí en la vida de la iglesia nós precisamos nos alegrar nos precisamos alegrarnos com as brincadeiras jugando do reino de Deus. en el reino de Dios. Quantos querem se alegrar? ¿Cuántos quieren Eu alegrarse? quero que você se coloque em pé. Quiero que se ponga de pie. Eu quero orar por você. Quiero orar por usted. Eu quero declarar sobre a sua vida Quiero declarar sobre su vida que você irá experimentar que usted va a experimentar da abundância de la abundancia do reino de del Deus, reino de Dios, da vida de Deus. de la vida de Se Dios. você é líder de Si célula, usted es líder de se você é célula, anfitrião, si usted es anfitrión, líder em treinamento, líder en entrenamiento, eu quero que você coloque a mão no seu coração. quiero que coloque a mano en su corazón. E eu quero orar por você Y nessa quiero hora. orar por usted en esa hora. A alegria do Espírito La alegría del Espíritu vai transbordar no va seu a coração. transbordar en su corazón. Pai, em nome de Padre, en Jesus, el nombre de Jesús, eu quero declarar yo quiero declarar nessa noite en esta noche sobre os teus filhos sobre tus hijos que a alegria do teu que reino la alegría de tu reino irá transbordar irá transbordar no coração en deles. el corazón de ellos. Espírito Santo, Espíritu Santo, que o Senhor que el Señor possa mover pueda mover de uma maneira de especial una manera especial na vida dos seus en filhos. la vida de tus hijos. Eu quero declarar Yo quiero que a declarar alegria do que reino la alegría del irá reino transbordar irá em transbordar seus en corações. su corazón. Espírito Santo, Espíritu tenha Santo, liberdade tenga libertad para quebrar para quebrar toda religiosidade, religiosidade, toda indiferença, toda indiferença, e mover y mover de uma maneira de especial una manera especial, e sobrenatural na sobrenatural, vida dos seus filhos. en la vida de tus Diga, hijos. Espírito Santo, Espíritu tenha Santo, liberdade tenha liberdade para manifestar para manifestar a sua glória, su gloria, seu poder, su poder na vida dos seus en filhos. la vida de tus hijos. Diga assim, Senhor Jesus, Señor Jesús, eu creio yo creo que nesses dias que en estos días o Espírito de Deus el Espíritu de Dios irá transbordar irá da transbordar alegria de alegría do teu reino de tu reino sobre a minha vida. sobre mi vida. Diga assim, Espírito Santo, Espíritu Santo, eu aproprio yo me apropio da sua graça, de su gracia, da sua bondade, de su do bondad, seu favor de su favor e da sua glória. y de su gloria. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Diga amém. Diga amén. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Pastor André, você é um grande pregador. Eu percebo o ambiente. Tradutor, é? Pastor André, usted es un grande predicador. Se percibe en el ambiente. Quantos foram ricamente bendecidos hoje? Quantos são felizes de ser parte desta obra? Amém. Hermanos míos, estamos finalizando a primeira parte. O primeiro dia de nossa conferência. Amanhã regressamos. Então, coma bem. Despierte tarde. Claro, coma bem para despertar tarde. E amanhã, às 13h30, estaremos aqui, reunidos outra vez. Pastor André vai ministrar, vai estar conosco outra vez. E, al final da noite, vamos a ter aqui o pasillo profético. Queremos orar com todos os hermanos, em nome de Jesus. Para finalizar, temos